De acordo com os mais recentes dados da CFTC, os gerentes de fundos cortaram a maioria das posições de metais preciosos. Como isso reflete no mercado de commodities? David Wilson está na linha para falarmos sobre o assunto. David, alguns analistas não se surpreenderam com a ação e acreditam que elas continuarão. O que está por trás dessas ações? A posição dos investidores em relação à posição do ouro no COMEX, que é efetivamente a referência do relatório da CFTC, reduziu por quase metade no último relatório. E o atual relatório, que se estende até 19 de agosto, reduziu as posições em relação ao ouro. Há várias razões para isso, e a principal são as preocupações com a perspectiva para as taxas de juros, porque geralmente não se investe em ouro em um ambiente de altas taxas de juros. Há outras classes de ativos com melhor desempenho nessa situação. Eu acredito que esta seja a principal razão pela qual os investidores estejam reduzindo suas posições. As contas gerenciadas em platina reduziram as posições longas para 32.890 contratos, cortando 5.310 posições longas e adicionando 881 posições curtas. Alguns analistas acreditam que isso seja um indicativo do sentimento bearish na Europa. Qual é a sua perspectiva para o futuro? For platinum, and it's interesting comparing platinum to palladium. Platinum is also very... Para a platina, é sempre interessante comparar a platina com o paládio. Grande parte da demanda é para o uso em joalheria, uma área muito sensível aos preços. Considerando a Europa e as preocupações com as perspectivas para o mercado europeu, que é um dos principais consumidores de autocatalisadores de diesel, é provável que haja uma desaceleração nesse mercado. Não estou dizendo que isso necessariamente vai ocorrer, mas há receios em função dos recentes dados mais fracos da Alemanha e da França. Se compararmos com o paládio, os investidores aumentaram suas posições longas. Sim, o paládio foi afetado pelas greves na África do Sul, mas o importante é que o paládio não tem uso considerável em joalheria. O metal é impulsionado principalmente por autocatalisadores de gasolina. E nesse mercado, continuamos a observar crescimento, sendo os maiores consumidores a China e os Estados Unidos. Não há crescimento na oferta de paládio, na Rússia ou na África do Sul, e a demanda é forte. Isso explica por que os investidores estão interessados no metal, porque os preços têm estado altos e continuam a aumentar em agosto, em comparação com os preços da platina. Apesar da queda no valor, os bancos centrais da Rússia e do Cazaquistão, por exemplo, continuaram a aumentar suas reservas de ouro em julho. Será que o metal ainda é visto como favorável por economias emergentes e em desenvolvimento, considerando a situação econômica atual, se comparado a reservas de moeda? É interessante observar o comportamento dos bancos centrais em relação às compras, que de forma agregada tem sido relativamente moderado esse ano. Como você mencionou, alguns bancos centrais ainda continuam comprando ouro. Bancos centrais geralmente não compram ouro quando os preços estão caindo acentuadamente. E esse foi o caso no ano passado, quando as compras de bancos centrais foram muito moderadas. Durante esse ano, particularmente a partir de março, os preços têm estado em uma faixa entre 1.250 e 1.350. E a partir de julho, os preços estiveram estagnados. Quando consideramos os bancos centrais que estão comprando ouro, ainda temos a questão da diversificação de ativos, em um ambiente relativamente estável para o ouro. Durante os 2 últimos meses, eu acredito que as compras de bancos centrais seriam mais fortes se comparadas com as compras durante março, quando os preços caíram. À medida que as tensões na Ucrânia e no Oriente Médio mantêm os metais preciosos apoiados, observamos uma procura por preços mais baixos, já que os preços das barras foram os que mais subiram em quase 3 semanas. Mesmo com a queda do ouro, ainda há oportunidades para os investidores pacientes?
To a certain extent, the macro tension news flow may well drive prices. De certa forma, as tensões ainda podem influenciar os preços no curto prazo, mas é importante considerar todos os principais macroindicadores também. Eu acredito que as questões que terão maior impacto serão as expectativas para as taxas de juros e a inflação. Nós veremos em breve notícias sobre os picos nos preços do ouro, impulsionados por preocupações com as tensões geopolíticas. As questões de longo prazo são macro e terão maior impacto no futuro. David, great to speak with you. Thank you. Well, Muito obrigada pela participação, David. Voltaremos com mais uma edição do Commodities Corner na quinta-feira. Até mais. click back for that. Goodbye for now.